Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais um vídeo exclusivo para vocês aqui no canal. No programa de hoje a gente traz um verdadeiro resgate da história do metal mineiro e nacional com a banda Brutal Distortion, essa importante banda de death metal de Juiz de Fora, Minas Gerais, que lançou no ano de 1990 o seu split Cadaveric Symphony através do selo Magu Records, Fokker Records. Se liga nessa entrevista exclusiva aqui do canal com muita memorabilia, muita história legal do metal mineiro e também nacional, com o vocalista Ari e também com o guitarrista Doom, que atualmente é guitarrista e vocalista do Sex Trash aqui de BH e também do Army Chaos, que em breve estará aqui no Underground Force. Então se liga na entrevista do Brutal Distortion porque tá foda, cara. Desde já eu queria agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Meu muito obrigado. Deixa aquele like, compartilhe os nossos vídeos para que o canal cresça cada vez mais. Não é inscrito ainda? Muito fácil, cara. Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like lá, comenta, compartilha os nossos vídeos, vamos movimentar o canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Desde já, meu muito obrigado. Estamos também no Instagram, siga-nos lá, @undergroundforces. E tem aí o nosso e-mail também que está aparecendo aí embaixo aí, ó, para você entrar em contato com a gente, mandar sugestões, críticas, enfim, usar esse espaço que é seu. Desde já, galera, valeu mesmo todo mundo que tem colaborado e dando uma força pro canal. Bom, então é isso aí. Se liga porque o programa de hoje é porrada com a banda Brutal Distortion. Se liga na entrevista de hoje. Para começar aí, Ari, 1989, o ano que marca o início das atividades do Brutal Distortion. Fala para nós aí, como é que foi o início das atividades da banda? O início do Brutal se deu bem antes de 89, porém com outros nomes, né? Em 86 eu conheci o Cláudio e nós estudávamos na mesma sala no Colégio Granbury, aqui de Juiz de Fora. E a gente começou a trocar ideia, trocar som e trocar informação de banda. E dali, cara, a gente já começou a pensar numa possibilidade de banda. E Juiz de Fora tinha uma cena muito completa, uma cena muito boa. Nós pegamos praticamente essa cena pronta. Então, isso influenciou muito na nossa ideia de montar uma banda, né? E nós começamos a frequentar os shows aqui em Juiz de Fora e já no primeiro show que a gente foi, falei com o Cláudio, vamos montar uma banda pra gente. E a gente montou. O Cláudio já vinha, eu acho, de 2 ou 3 bandas anteriores que ele fez parte. E a gente montou a nossa primeira banda, né? Que foi o Death Corpses. E a gente tocou durante uns 6 meses. E o som ficou muito ruim, cara. A gente era muito novo, eu tinha 13, 14 anos por aí. E o som não ficou legal. E dali a gente já tentou reformular. E de Death Corps passou para Morbid Death. E o Morbid Death também não foi muito além, também não deu muita liga. E logo depois dali, o Cláudio foi para a banda Troops of Doom. Ele foi fazer a segunda guitarra e por lá ele ficou um tempo, cara. Ficou tipo quase um ano, alguma coisa assim. E eles resolveram encerrar lá as atividades da banda. E eu já tinha conversado com ele anteriormente dessa possibilidade de voltar, né? Da gente voltar com a nossa banda. E ele trouxe o Sandrinho, que era o baterista, junto. E nós puxamos o Pierre, que é nosso amigo e que ele já vinha do Death Corpses e do Morbid Death também. E dali começamos a ensaiar, começamos as atividades do Brutal Distortion. E logo após, devido a outros projetos que o Pierre tinha, ele teve que sair e a gente puxou o Woody, que era baixista na época do Necro Disseminator. Aí formou esse núcleo do Brutal que ficou praticamente até o final, cara. Nós 4, né? Esse foi aí o início do Brutal Distortion. E aí, Doom, como é que você define o som do Brutal Distortion?
Primeiramente, um grande abraço ao nosso amigo Leonardo Cunha aí, idealizador do Underground Force, que está abrindo esse espaço excepcional para as bandas de metal aí de todo o Brasil, que realmente teve uma cena muito forte a nível mundial, né? E queria mandar um abraço a todo o pessoal que está nos assistindo aí também. Bem, o som do Brutal, na época a gente não tinha muito uma coisa assim a se definir, não. A gente gostava de vários tipos de banda, de vários tipos de som, e eu e a Ari a gente tinha um leque muito grande de bandas que a gente escutava, desde thrash, death, a gente gostava muito de death, death metal, mas gostávamos também muito de grindcore, de Napalm Death. Então a gente buscou mesclar um som, vários tipos de som que a gente gostava no Brutal. A gente nunca ficou engessado em tentar fazer um som muito porrada, nada não. A gente simplesmente fazia as bases, encaixava, fazia alguns acertos, em termos de encaixe de bateria e de baixo, de vocal, e a gente buscava sempre um som pesado, com partes assim mais mosh, que a gente curtia bastante também. Mas acho que se fosse para tendenciar, a gente ia para a linha realmente do death metal, assim, que era o que a gente mais gostava na época e o que a gente curtia mais bandas na época. Ari, vocês chegaram a lançar alguma demotape antes do Split Cadaveric Symphony? Bom, nós não gravamos nenhuma demotape, em estúdio não. Brutal era uma banda que ensaiava muito, cara. Nós ensaiamos aí durante quase, vamos botar aí 4 anos completos, todos os finais de semana. Todos os finais de semana nós ensaiamos. E no sábado a gente fazia a parte de produção, que era as ideias das músicas, né? Ia montando e ia ensaiando as músicas que a gente já tinha. E no domingo a gente tirava a prova real, né? Passava todas as músicas 2 vezes de novo, e a segunda vez que a gente passava a música a gente gravava os ensaios, né? Então foram vários ensaios gravados, né? Eu era tape trader já desde a época do Granbury, e acabou que eu fiquei sem essas fitas, mas eu mandei isso aí pro mundo afora, cara, entendeu? Esses ensaios aí registram aí a nossa evolução. Pena eu não ter mais essas cassetes, mas tem muito tape trader aí que tem isso guardado em algum lugar, cara. E a gente ensaiava, quando gravava já estava tudo pronto, tudo certinho. A qualidade de som ali do primeiro terço da banda para o final ficou muito boa, devido à nossa aparelhagem, né? Mas o Sandrinho batia muito forte, cara. O Sandrinho não ficava alisando bateria, o Sandrinho descia o braço mesmo, cara. Então o som da bateria era muito alto. Então acabava que, atrapalhava o som do ensaio. Mas teve umas 5 gravações dessa aí que ficaram bem legal, dentro dessa limitação do som de bateria, que na hora que a bateria entrava, abafava tudo, mas dava para você escutar, né? Antigamente era assim, não tinha muita frescura não. E a possibilidade da gente gravar uma demotape aqui em Juiz de Fora não ocorreu, porque aqui só tinha um estúdio, que eu sabia que era o estúdio do Tom, né? O cara era especialista em gravar jingles e era muito caro, era uma coisa assim, astronômica, então não rolou. A gente não gravou, né? E até quando acabou a banda também não tinha estúdio aqui em Juiz de Fora, ou seja, a gente ia ter que partir para outro lugar para gravar. Rio tinha e Belo Horizonte tinha também, mas nós não investimos nisso não, nós gravamos apenas essas fitas, né, os famosos ensaios. Tá espalhado pelo mundo aí, cara. E como que se deu o contato com o pessoal da Magu e da Fokker Records? Como é que vocês foram contratados por esse importante selo? Bom, contato com a Maggot
foi um contato muito espontâneo, cara. Eu desde o início, antes do Brutal, eu sempre tive ótimos contatos. Era um cara que estava sempre botando carta no correio, fazia aquela função semanal, mensal, e eu fui descolando os contatos, cara. E essas fitas começaram a rodar por aí. Então, a gente tinha um contato muito bom, eu tinha um contato muito bom com o pessoal lá do Sex Trash, né? E eu descolhi o endereço deles lá no início daquela gravação, daquele ao vivo que eles gravaram de 4 músicas, através de uma outra pessoa que fazia um fanzine junto comigo, né? Meu fanzine chamava Hipping Corpse Mag, e o cara que fazia comigo era o Irajara. O Irajara, a gente trocava informação, trocava som, trocava tudo lá, camisa, adesivo, e ele me passou. Eu precisava do contato, eu vi que ele tinha, eu falei, porra, me passa o contato aí. E eu meti logo uma carta lá, e dali, cara, começou um ótimo relacionamento lá com o Oswaldinho, e eu trouxe os caras do Sex Trash para tocar aqui em Juiz de Fora, na época do lançamento da demo Cedric Screams, e dali começamos a trocar carta, telefonema, aquela coisa toda, e dali eles já pularam para Maggot. E eu perguntei, porra, e aí? Ele me passou os bizu todos, né? Falou, ó, conheço os caras, eles estão procurando bandas e me manda uma fita aí, cara. Aí eu mandei a fita pra ele e ele jogou na mão dos caras lá. A peneira foi feita através dessas fitas, né? E em menos de 2, 3 meses chegou o telefonema. O Oswaldo me falou, ó, nós estamos indo pro Rio, tá eu, o Alex, o finado Alex, o Bucho e o Domino Mincelli, que era o contato francês da gravadora Fucker. Então, eles estavam no Rio, eles foram acompanhar uma gravação daquele discão foda do Pus. E eles acabaram a gravação, eles vieram aqui para o Juiz de Fora, que é bem próximo. Ele me ligou, 1h30, estava aqui na rodoviária. Aí fui lá, pegamos os caras, aí chegou o Gringo, o Oswaldo, o Bucho, e o Domino queria ver, né, cara? Aí nós separamos, cara. Na época, 4 músicas nossas, que 2 eu acho que não chegaram nem a entrar no split, mas a gente fez a apresentação para ele, ele queria 4 músicas, assistir a gente tocando. Na hora que a gente acabou de tocar a segunda música, ele falou, pode parar, são vocês mesmo. E dali, cara, ele voltou lá para BH para resolver as coisas lá com o Sex Trash e com as outras bandas que ele estava trabalhando na época, e voltou para França. Aí meu contato foi todo com o Leandro, cara. Com o Leandro da Fucker, né, que é um dos sócios aqui no Brasil, era um dos sócios. E dali marcou o estúdio e nós fomos. A gente não tinha uma demotape, mas a gente matou a pau no ensaio. Aí ele viu que era ao vivo, né, não tinha como embromar, e ele deu o aval, cara. Foi assim que se deu esse contato aí com a Maggot Records, com a Fucker, né? Esse contrato de vocês com a Magu Records seria somente para a gravação do Split Cadaveric Symphony? Na época, o Horizão fez o contato com o pessoal da Maggot Records, né? E eles foram lá de fora ver o ensaio nosso da banda e gostaram bastante. Mas na época a gente era muito jovem, a gente não se apegava muito a esse negócio de contrato, nada disso. Inclusive, eu acho que nunca foi assinado nada. A gente gravou simplesmente na fã mesmo, querendo gravar, ia ser uma coisa inédita na nossa cidade, em Juiz de Fora, uma banda queria gravar, ainda mais uma banda porrada, vamos dizer assim, né? Então, mas a gente entrou em contato com o Leandro também, que fez esse link aí com a gente,
e uma pessoa muito bacana. A gente se deu super bem na gravação do Split em Belo Horizonte, quando tivemos lá, a gente junto com o Expulser, né? Então a gente se deu muito bem, foi muito bacana, a gente tomou uma cerveja juntos lá, foi bem legal. Mas a gente realmente, esse contrato era só para esse split. A gente buscou depois, assim, contato com outras gravadoras, a própria Cogumelo se interessou um pouco na época em lançar um outro CD nosso, mas nada firmado oficialmente não. Realmente foi só para gravação de um split. O Split Cadaveric Symphony chegou a ser lançado na Europa? Como é que foi a sua repercussão? Sim, nosso split foi lançado na Europa. Porém, o lançamento se deu da seguinte forma. Foram prensadas 1000 cópias. E dessas 1000 cópias, 500 foram destinadas ao Brasil e 500 foram destinadas para a Europa. Como que foi feito esse lançamento? O Leandro preparava, né, os pacotes de discos e mandava uma quantidade lá pro Domino Mincelli. E o Domino Mincelli é que fazia essa distribuição na Europa, através dos contatos que ele tinha lá. Contatos de loja, contatos de fanzine, aquela coisa toda. E a primeira leva dessa produção de 1000 cópias, ela foi enviada primeiro para o Domino Mincelli, para depois ser enviada para as lojas aqui no Brasil. E demorou muito para sair o LP, o Split no caso, né? Mas valeu a pena demais, cara, porque assim que a gente recebeu as nossas cópias, começou contato gringo um atrás do outro, as cartas chegando para mim e eu vendo que realmente a distribuição que eles fizeram, mesmo de forma, vamos botar aí, precária, ou de uma forma muito simples, até artesanal, que foi essa distribuição. Mas foi muito grata, porque realmente a galera curtiu, né? Eu recebi várias cartas, né? Holanda, França, Alemanha, Bélgica. E dali, da Europa, eu não sei como que foi. Aí para América do Norte, para o resto da galera que curtia som, já não foi feito pelo Domino Mincelli, né? Aí eu cheguei a enviar alguns nos contatos que eu tinha também na Europa, alguns contatos que eu tinha na América do Norte, mas todo nesse esquema. Foi muito pouco a quantidade que eu mandei, mas a quantidade para a Europa foi uma quantidade pesada, né? Porque o Domino Mincelli, ele era sócio do Leandro, né? Então o negócio tinha que funcionar. E realmente funcionou, cara. Deixou o Brutal assim num nível bem underground mesmo, cara. Muito bacana. Dum, conta aí pra gente, como é que foi a repercussão de Cadaveric Symphony, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil? Afinal de contas, trata-se de um material bem raro de ser encontrado. A repercussão do disco foi bem bacana, né? Na época era uma dificuldade danada lançar uma demo tape, você imagina um disco, né? Então a gente lançou um disco numa época em que tudo era muito difícil de se conseguir. Aparelhagem era difícil, aparelhagem de ensaio, tudo era complicado. Pedal para arrumar, guitarra, tudo era difícil de se conseguir coisas de qualidade. E na época a gente foi a primeira banda em Juiz de Fora que lançou um disco, né? Então isso foi muito bacana, ainda mais com a banda também, de bastante respeito, que é o Expulsa, nossos irmãos lá de Lavras também, né? Então isso foi muito legal. E na época o pessoal gostou bastante, cara. Todo mundo, a gente correspondia muito por carta na época, né? Escrevia pros fanzine, na época a gente teve muito entrevista, muita coisa com fanzine, com alguns fanzines da época, que gostaram bastante do trabalho. E chegamos a dar bastante shows aí, rodamos bastante cidades, dando shows em alguns festivais de metal, que realmente gostavam do tipo de som, que tava numa crescente na época, né? Na década, no final aí dos anos dos 80, né?
início dos 90, o som porrada tava muito em crescente e tava todo mundo curtindo muito esse tipo de som, né? Os metaleiros que tinha, né? Então a gente teve uma aceitação muito boa, o Split foi muito bom aceito, a gente teve vários convites aí para tocar em alguns shows, né? E foi muito bacana, o pessoal curtiu bastante, isso também foi um grande incentivo para a gente na época continuar com a banda. Existiam planos para um próximo álbum? A gente sempre teve muita música, sabe, o Léo? O Brutal sempre foi uma banda bastante criativa, a gente ensaiava aí quase todo sábado e domingo, né? Naquele período ali de 88, 89, 90, a gente chegava a ensaiar quase todo final de semana, sábado e domingo, a tarde inteira, se deslocando aí nas casas dos integrantes aí, cada época era uma época numa casa, porque os pais não aguentavam a barulheira, né? Mas a gente chegou a ensaiar na minha casa, chegamos a ensaiar na casa do Ari também, bastante tempo. E a gente tinha bastante música. Quando a gente gravou o Split, a gente escolheu as três, assim, que a gente curtia bastante. Eram, acho que, as que definiam a identidade da banda, do Brutal Distortion na época, né? Mas depois disso a gente tinha bastante música, sim. A gente tinha mais de 10 músicas depois. O problema é que, igual eu comentei com você, na época era muito complicado gravar, era muito complicado o estúdio, tudo era feito via gravadorzinho, no ensaio mesmo, porque não tinha um estúdio na época que se propusesse a gravar, que a gente conseguia gravar num preço acessível, vamos dizer assim, que a estúdio até tinha, mas era um valor muito alto, a gente não tinha esse valor para poder investir na banda, né? Então a gente normalmente investia em aparelhagem. Então a gente foi tendo umas aparelhagens melhor. No final dos anos 90 e a gente já estava com aparelhagem muito boa de ensaio já, né? Então a gente chegou a gravar alguns ensaios sim com as músicas novas, mas realmente, cara, foi um vacilo nosso, assim, essas demos se perderam no tempo. A gente tinha muito aquela questão de fita, de gravar para fita, e realmente essas fitas foram se perdendo na época. A gente levava para algum lugar, depois elas sumiam, emprestavam para alguém, a pessoa não devolvia. Então a gente realmente perdemos essas gravações das músicas novas. Mas alguma coisa ainda lembro de cabeça ainda, a gente ainda chega a fazer um som aqui na hora que eu vou tocar uma guitarra aqui também. Eu lembro de algumas bases ainda e até aproveitei algumas bases realmente até para gravar com outros projetos, outras bandas minhas aí no decorrer desse tempo todo. Me lembro do show de lançamento de Cadaveric Symphony. Fale aí para nós sobre esse show. Na época lançou-se o Split, né, no ano de 90, e a gente ficou louco, né? Foi muito bacana, a gente estava com a moral bastante bacana, foi bem legal. A gente chegou, recebemos algumas cópias não lembro ao certo quantas foram, chegamos a dividir alguma coisa entre os membros, demos para alguns amigos, né, na época, e realmente teve um show de lançamento, sim. Na época tinha uma casa de espetáculo lá em Juiz de Fora que chamava Pro Música. Eu acho que ela existe até hoje ainda. Era um teatro e uma escola de música ao mesmo tempo, né? Que era famosa, era muito conceituada em Juiz de Fora. E ela era no centro da cidade, né? Ela localizava na Avenida Rio Branco, lá na avenida principal, no centro da cidade. E ela tinha essa história é bastante legal. Ela tinha como se fosse um teatro, com cadeirinha, com acolchoada, tudo. E na época a gente foi lá para tentar fazer um contrato com o pessoal da Pro Música para a gente fazer um show de lançamento do nosso disco, do nosso Split. E quando a gente chegou lá, o pessoal, não, que impossível de fazer, que não tem jeito, isso não vai acontecer, aqui não tem como fazer esse tipo de som, nada. E na época a gente tirou um disco, não, que a gente queria fazer o lançamento do nosso disco, do nosso Split. Aí o cara do Pro Música ficou doido. Nossa, vocês têm um disco? Que isso? Então vamos fazer sim. Marcamos a data do show, né? Contratamos na época o Leonardo também, que era um cara que tinha um sistema de som lá de fora, que era um dos mais brutais lá da cidade. E quando a gente explicou para ele o que a gente queria fazer, cara, ele falou, cara, eu vou levar até a última caixa de som que eu tenho para fazer esse show e nós vamos arrebentar. E dito e feito, no dia do show ele levou uma aparelhagem espetacular, caixas gigantes, e a gente montou dentro do anfiteatro da Pro Música.
e outra banda fez a abertura pra gente, né? E depois a gente foi tocar. E esse show tinha gravado, cara, pra você ter uma ideia, em VHS, mas a fita mofou, cara. A gente perdeu essa gravação também. A fita mofou, deu mofo na fita. Mas foi antológico o show. Deu bastante gente, a casa entupiu, o anfiteatro lotou. E assim, lotou daquele público que você bem conhece, né? Metaleirada, e todo mundo doido, e garrafa de pinga, e todo mundo bebendo. E, e assim, o pessoal quebrou o teatro inteiro, verdade foi essa. Inteiro não, mas se quebrou bastante cadeira, arrancaram o vaso do banheiro, realmente fizeram uma bagunça no anfiteatro. Só que na época, eu até que estava organizando a parte do dinheiro, né? A gente ganhou uma grana boa no dia, que a gente cobrou ingresso e tudo, antecipado, e vendeu esse ingresso antecipado, tudo. Então a gente ganhou, conseguiu faturar um dinheirinho bom. E no final eu consegui pagar tudo, a gente pagou todos os danos ainda que deu no local, né? No teatro, no Teatro Pro Música. E mesmo assim ainda sobrou um dinheirinho pra gente. Mas o show foi antológico, a gente conseguiu tocar todas as músicas, o som tava ouvindo, eu acho que Juiz de Fora inteiro. Como o teatro era no centro da cidade, cara, tava escutando a cidade inteira. Quando terminou o show, já tinha polícia na porta e aquela confusão, que barulhada que é essa? E nisso a gente saiu, fomos para um bar na época lá, que era famoso, e tomar mais umas, a gente com o pessoal das bandas, namorada. E essa história foi muito bacana de que aconteceu, né, nas nossas vidas. A gente tudo menino, garoto, né? 18, 19 anos. E isso foi um incentivo muito grande para a gente continuar, né, a tocar, né? E isso a gente teve o nosso nome também foi conhecido assim por bastante gente na região, nas outras cidades pequenas ali do interior de Minas, que foi bastante gente lá para a cidade para ver o show, né, na época. E isso foi bastante bacana. Ori, e quais são as suas lembranças da gravação do Split Cadaveric Symphony? As lembranças da gravação são as melhores, né? Eu acho que é a cereja do bolo. Foi uma coisa assim, cara, muito, muito foda. Ela foi dividida em duas viagens, né? A primeira viagem, quem foi o Cláudio, o Sandrinho e o Woody. Os três foram para fazer a parte de instrumentos, né? E eu fui depois de um mês, cara, para gravar só o vocal. Eu só tive presente na parte do vocal. Mas a galera, quando eu fui gravar o vocal, o Woody e o Cláudio foram também, entendeu? Então foi uma tarde, cara. Foi uma tarde. A gente gravou no estúdio 108, aqui lá do alto da Afonso Pena. Estúdio chique pra cacete, né? No caso aí, a Megot, a Fokker, assim, deu total suporte pra gente. E quem foi o engenheiro de som desse split foi o Tarso Senra, né? Que tinha acabado de trabalhar com Esquizofrenia do Sepultura, né? Então eu falei, nossa, cara, e o cara super gente fina, o cara entendia de mexer naquelas mesas, o cara entendia de som. A gente tinha um problema com a bateria, cara, porque o Sandrinho porrava muito e o Tarso deu jeito, cara, e ficou muito fera, cara. A reprodução ficou 100%, ficou muito boa. E liberdade total para fazer os vocais, né? Só que foi tudo muito rápido, cara. E o Oswaldo poderia ter feito aí o backing vocals na Necrocannibal Return, mas a correria foi tanta, cara, que eu nem lembrei de falar com ele. Eu tinha falado, mas na hora que eu vi já tinha gravado. Aí não tem aquela, né, de fazer de novo ou de incluir. E ele esteve presente lá no dia da minha gravação, no dia da gravação dos instrumentos, né? Eu sou muito grato a ele, porque ele realmente nos ajudou muito lá em BH.
A galera do It Hammer, o Leandro e o Ted. O Leandro emprestou a guitarra dele, né, pro Cláudio gravar, era uma Kramer, e o Ted foi quem desembolou, cara, o outro bumbo, com os pratos melhores, pô, na camaradagem total, cara. Se eu não me engano, alguém da minha banda ficou hospedado lá na casa do Leandro também. Então, assim, são duas bandas, né, cara, que eu sou muito grato, que é o Sex Trash e o It Hammer, né, cara, que além de influenciar a gente musicalmente muito, eles nos ajudaram mesmo, foram muito solícitos, cara. Eles praticamente fizeram uma assessoria pra gente lá em Belo Horizonte. Se eu não me engano, não. O Roberto, que é vocalista do Impurity, estava lá também. Ele acompanhou a gravação do meu vocal. E foi uma galera, tinha muita gente, é complicado assim lembrar. Eu tinha essas fotos, cara. Eu não sei onde foi parar, né? Isso aí a gente foi meio desmazelado com esse acervo do Brutal, mas a gente não era de ficar guardando muita coisa, né? A gente era de tocar, de chegar e tocar. A gente era bem prático. Mas as lembranças são essas, cara. Acabou a gravação, nossa senhora, nós saímos lá em BH, e eu, Claudão e Udi, sozinho, meu irmão. Tocamos o rebu naquele lugar, né? E no outro dia, nós voltamos lá pro estúdio para mixagem final e voltamos aqui para nossa cidade. O Leandro acompanhou a gravação todinha, cara bacana pra cacete, cara, puta gravadora Fucker, muito foda. E o mais legal disso, cara, são as coincidências, né? Eu antes de gravar o Split, né, quando eu comecei lá atrás, em 85, por aí, que eu era metaleiro, menino metaleiro, eu acompanhava uma revista que chamava Metal, que era antes da Rock Brigade, né? E na Metal já tinha lá as publicidades da Fucker, né, cara? E eu ficava olhando aqueles desenhos e falava, puta merda, muito foda e tal. Porra, Esquizofrenia foi um dos discos que eu mais escutei na minha vida. Se bobear, tá no meu top 3, né? De um dia pro outro, tava lá, gravando com o cara da Fucker e com o engenheiro de som lá do Esquizofrenia. Realmente foi muito além do que eu esperava, cara. Foi uma experiência, assim, das melhores que eu tive na minha vida. Foi muito bacana. E vocês tinham músicas novas prontas para um próximo lançamento ou até para um álbum? Sim, nós tínhamos aí um cast de música pronto e que seria o melhor, né, que nós fizemos, cara. Ali era o resultado após o Split. Foi aonde a banda cresceu muito, foi da onde a gente, porra, o som ficou muito denso, né? Ficou mais voltado para um death metal mesmo, cara, mais sueco assim. Ficou bem legal, cara, tava muito legal. As músicas eram bem trabalhadas dentro do nosso estilo, né, cara? Porra, Sandrinho tava comendo a bateria, cara. Eu no vocal tava mandando bem também. O Woody sempre acompanhou a gente, cara, também não fazia feio nem a pau, cara, tava tudo certinho, cara, tinha 8 músicas que seriam aí a possibilidade de um novo lançamento, né? Mas aí, cara, as coisas lá na Fucker desandaram, né, cara, não sei o que ocorreu lá, eu sei que o Leandro pulou fora, e a gente não gravou. Eu tentei um contato com o João lá da Cogumelo, né? Fui lá com o Oswaldo. O Oswaldo foi comigo lá. Na época quem trabalhava lá era o Laranja. Eu cheguei lá, fui lá 2 vezes, mas não consegui falar com o João de jeito nenhum. E o Leandro já tinha me avisado, vai lá, fala com ele que tá mais ou menos engatilhado, mas ele precisa conhecer vocês e tal, aquela coisa toda. Eu fui 2 vezes, cara, tentei, mas não foi pra frente, né?
falta de visão nossa também, né? A gente era muito novo e eu não sei o que aconteceu, qual que foi a transação deles, que hoje os direitos autorais aí do Split, do Brutal Distortion e do Expulser, eles são da Cogumelo. Nós fazemos parte do catálogo lá da Cogumelo. Então foi detalhe, né? Mas nós tínhamos 8 músicas muito bacanas. E a gente ia gravar um cover também, né? A gente ia gravar Jack the Ripper, do Sex Trash. Mas infelizmente não aconteceu o desenrolar desse novo lançamento. Tempos depois do lançamento do Split Cadaveric Symphony, vocês resolveram dar uma pausa nas atividades do Brutal Distortion. Qual foi o motivo dessa pausa? Depois que a gente lançou o Split, em 90, o que aconteceu? A gente estava naquela fase de pré-vestibular, de fazer pré-vestibular, né? Todo mundo tendo que correr atrás aí de estudo e tudo mais. E em 91 eu fiz o pré-vestibular e passei no vestibular na cidade de Viçosa, né, na Federal de Viçosa. E eu fui pra lá, cara, no início de 92 eu fui lá pra Viçosa. Então, como eu tinha, vamos dizer, a banda deu um tempo nesse período, quando eu fui pra Viçosa, né? Realmente continuar, a gente era muito amigo, eu, Ari, o Sandrinho, o Woody, a gente era muito amigo, não teve aquela ideia de, vamos substituir o Doom, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu fui para Viçosa, né? Para começar a faculdade. E nesse meio tempo, no início da faculdade, a gente ainda tentou ainda levar a banda ainda, toda vez que eu vinha em Juiz de Fora, a gente buscava ensaiar, buscava tentar alguns ensaios, mas foi ficando mais complicado durante o tempo, né? E nesse meio tempo, vamos dizer assim, a faculdade começou a ficar mais difícil, a gente começou a ir menos para Juiz de Fora, né? E a banda que terminou por ali mesmo, em 92, mais ou menos, início de 93, mais ou menos, a banda parou. Mas assim, não foi nada traumático, nada, a gente continua tendo excelente relação aí entre nós, aí somos amigos até hoje, eu e o Arizão, a gente conversa direto aí, sempre, a gente é amigo pra caramba até hoje, Sandrinho também, a gente tem bastante contato, o Woody também. A gente era muito amigo na época, né? A amizade eu acho que contava mais do que banda, mais do que tudo. Não tinha muito interesse de dinheiro, não tinha nada. A gente queria simplesmente fazer um som, curtir com os amigos, né? E encontrar e tomar uma cerveja e fazer um som que a gente curtia, né? Um som extremo que a gente curtia. Mas eu acho que o que foi o divisor de águas realmente foi quando eu fui fazer essa faculdade aí, que eu contei pra vocês, foi o que realmente dificultou a gente continuar a banda. Então você sabe, a gente tem que buscar sempre os nossos objetivos, porque viver de banda é muito difícil no Brasil, não tem jeito, né? Então, nesse meio tempo, a banda simplesmente acabou. E o que podemos esperar do Brutal Distortion para um futuro próximo? Brutal tá parado, cara. Tá parado aí praticamente 28 anos, cara. E a gente tentou fazer alguma coisa aí próxima a 2015, mas vieram as impossibilidades do hoje, né? Distância, né? Cada membro tá morando em uma cidade, só eu e Sandrinho que trabalhamos, que estamos aqui em Juiz de Fora. O Cláudio está em BH, o Woody está em Três Corações. Então assim, cara, existe aí um custo de logística, a gente não tem budget para cobrir isso aí e tá muito tempo parado. E também voltar com o Brutal aí para botar galera nova, menino novo, ou integrante antigo de outras bandas e tal, não vai ser a mesma coisa, cara. O Brutal eram 4 pessoas, 25% para cada um, e esses 25% faziam acontecer a química do Brutal. Então, se você tirar qualquer uma dessa peça, qualquer um desses integrantes, cara, não vai ser a mesma coisa.
né? Além da idade. O som, com certeza, daquela época, hoje poderia estar melhor, ou poderia estar mais devagar, mais cadenciado, não sei. Agora aquela porrada toda já era, ficou. Cláudio é um músico ativo da cena heavy metal aqui do Brasil, né, cara? Os trabalhos dele aí já rodaram o mundo também e ele não parou. E eu me desliguei da cena durante, vamos botar aí, 20 e poucos anos, né? Eu não parei de escutar som, mas eu me desliguei completamente, né? E isso ficou parado e ao mesmo tempo me deu uma ideia, né, de fazer alguma coisa, de fazer algum som, mas devido a essa logística, essa distância, né, horário de trabalho de cada um tem sua vida, os caras têm filhos e as coisas mudaram, né, cara? A gente vai fazer 50 anos, cara. Naquela época a gente tinha de 16 para 20 anos, cara. Eu pau comia mesmo. Mas agora eu acho que fica bem difícil. Eu acho que se tivesse todo mundo junto, e junto na mesma cidade, se os 4 topassem, eu acho que ia ficar bacana. Mas assim, cara, com esse lance de substituição de peça, eu não sou a favor disso. E eu acho também que não vai ter nada a ver. Mas tá aberto, cara. O Cláudio, puta guitarrista, ele tá com isso lá. Eu já falei com ele, ó, mano, se você quiser tocar, mete bronca aí. Mas não seria o ideal, né? Eu acho que essa possibilidade já era. O Brutal Distortion ficou impregnado lá nas paredes lá do Espaço Bernardo Mascarenhas. Quem foi, foi. Quem não foi... Hoje eu toco com Sex Trash aqui, já tem bastante tempo já faço um som com eles. Eu entrei em 2000, na verdade, ficamos até 2000, fiquei até 2016. Tive alguns problemas pessoais, tive que sair, e agora retornei ao Sex Trash e a gente gravamos agora aí o Warfarenóis, na verdade não é o Warfarenóis, né? É uma coletânea aí com o Holocausto, Obsessed e outras bandas aqui de BH, que já saiu também pelo Hardcore Records, o selo do Valério do Holocausto, né? A gente tá com o Sex agora, tá com expectativa de lançar um outro disco também, agora sozinho também. A gente só tá confirmando aí com quem que vai ser. Mas o Brutal eu troco bastante ideia com a Ari, a gente tá pensando em tentar voltar, ver alguma coisa, mas hoje eu moro em Belo Horizonte, a logística é muito complicada, sabe? O Ari continua em Juiz de Fora, a logística da gente voltar seria bem difícil. Mas a gente troca umas ideias de vez em quando, eu mando pra ele umas bases, a gente conversa, troca uma ideia. Não tem nada oficial, não, mas mas sim, a gente conversa bastante, quem sabe, no futuro próximo aí a gente tenta retornar alguma coisa. E eu tenho um projeto também, que chama Armicaus, aí, que também tá para sair esse CD agora aí, junto com o Holocausto, também pelo selo o Arcore lá do Valério. Por esses dias aí, a gente gravou ano passado 5 músicas, é um projeto meu, solo, basicamente. Eu e um baterista só aqui de BH, o Vini. Mas a gente, pô, lembra do Brutal, o carinho é muito grande, a gente realmente começamos com o pé direito, a banda realmente era muito boa, era diferenciada na época, a gente tentava fazer um negócio bem, bem diferente, ensaiava bastante, a gente estava afiado, vamos dizer assim, né? A gente estava bem ensaiado, então todo show nosso a gente conseguia ter uma repercussão bastante boa da banda, e a gente sempre gostou desse tipo de som, né? E a gente afinava bastante os membros aí, entre eu, a Ari também. A gente tinha os gostos bastante parecidos, né? Desse tipo de som. Então a gente conseguia fazer um som bem próximo realmente do que a gente gostaria de escutar também e que a gente dava valor, né? Mas eu sinto muito orgulho, muito saudosismo em lembrar desses tempos,
que foram muito bacana, a gente novinhos aí, né? A gente bem novo. E realmente foi um período muito bacana das nossas vidas, né? Que a gente não esquece nunca. Bom, Ari e Dum, agradeço a vocês aí pela atenção, por disponibilizar uma parte do tempo livre de vocês. Deixe aí sua mensagem final aos seguidores do Underground Force e também aos fãs do Brutal Distortion. Bem, para nós é uma honra ter sido convidado pelo nosso amigo aí, Léo, para participar desse programa bacana demais, que vem simplesmente divulgando e coisas do passado, coisas atuais aí do mundo metal. Eu brinco muito que o metal ele é uma religião, cara. A gente curte a vida inteira, a gente curte o metal. A gente começou menino lá, com 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, a gente já escutava os seus AC/DC, os seus Iron Maiden, né? A gente começou ali também, naquela época. E o metal é uma religião, cara. A gente sempre gosta disso a vida inteira. Eu já tive várias bandas, já fui chamado para tocar em bandas, às vezes de rock, de pop. Nunca quis, nunca me interessou, nada. Isso para mim não gosto. E, bem, um abraço a todos aí. Espero que vocês todos estejam bem, se cuidando aí nesse período complicado, né? Parabenizar mais uma vez aí o Léo pelo canal, né? E dizer que continuem, cara, continuem escutando que a porradaria, porque é isso que a gente gosta, né? É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer estar sempre presente. Eu sempre estou em shows, quando não é show nosso, assim, de bandas que eu participo, eu sempre vou, gosto bastante, vou em tudo quanto é show de banda de porrada que vem aqui em Belo Horizonte, porque a gente gosta, cara, eu gosto e isso vai ser até a gente ficar velhinho, até a gente com 80, 90 anos, a gente vai estar com camisa de banda, a gente vai ser o tiozão metaleiro. E eu acho que isso aí vai se perpetuar até a nossa morte. É um estilo de vida que a gente escolheu e que permanece a vida inteira e a gente tem orgulho de bater no peito e falar que é do movimento, né? Que isso é bastante bacana e é bastante orgulhoso para a gente fazer parte do movimento metal. Grande abraço a todos. Metal na veia. Abraço do Doom. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, Léo, mensagem final. Queria começar com um agradecimento a você por ter lembrado da gente, por ter nos dado essa oportunidade de fazer um breve relato aí sobre a nossa história no underground e pedir, né, para a galera que acompanha aí o canal Underground Force que prestigie a cena da sua cidade, né, que prestigie a cena do seu país, que se tiver uma galera determinada mesmo a fazer acontecer, faz acontecer. Precisa de uma bateria, de uma guitarra, de um baixo e de um vocal, mais nada. E ter sangue nos olhos, que consegue remontar uma cena aí foda. E é isso, deixar um abraço aí para todo mundo que assistiu, agradecer aí a todos vocês e fica assim, até uma próxima. Em breve tem novidade. Tem novidade minha, tem novidade do Cláudio, só acompanhar aí. Bom, pessoal, essa aí foi a entrevista da semana com a banda Brutal Distortion, onde a gente fez um verdadeiro resgate da história do metal mineiro e também nacional. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista exclusiva com o vocalista Ari e também com o guitarrista Doom, que é o atual vocal e guitarra do Sex Trash e também da banda Army Chaos, que em breve estará aqui no Underground Forces. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu? Já é inscrito no canal? Então deixa aquele like lá pra gente, fortalece a gente aí e, claro, compartilha os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Muito fácil, cara. Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida e, claro, compartilha os nossos vídeos. Desde já, meu muito obrigado a todo mundo que tem acreditado aqui no Underground Force e se inscrito na nossa página. Desde já, meu muito obrigado em nome de toda a equipe aqui do canal. Valeu mesmo. Mais um recado rapidinho aí, cara. Fique em casa, se cuide, cara. E se tiver que sair, claro, máscara e álcool em gel, beleza? Desde já, meu muito obrigado a todo mundo aí e até semana que vem com mais um vídeo exclusivo aqui no Underground Forces. Até lá e stay heavy!